Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eclésia, chamados para fora. A verdade é que eu quero começar falando a respeito de guerras. Como sempre, eu gosto muito de falar das guerras, das batalhas. No passado, alguém tranca ali por favor? No passado, quando um reino, ele tentava tomar outro reino, quando um reino ele chegava a uma outra terra, os homens, os guerreiros, os soldados, eles iam ao encontro do outro reinado e eles destruíam tudo. Eles matavam todos, eles matavam homens, mulheres, crianças, eles faziam algo truculento. Muitas das vezes estupravam, muitas das vezes decapitavam, pessoas, crianças, assim como nós vimos há pouco tempo esse grupo terrorista do Hamas fazer estupro, decapitação de cabeças. Pessoas iam completamente destruir. Eles incendiavam as cidades, pegavam as suas riquezas, as suas armas, seus despojos e depois iam embora, porque conquistaram aquele lugar, fizeram o que eles achavam que era importante fazer. Só que com o passar do tempo, alguns dizem que isso começa com Alexandre o Grande. Ele, ao assumir o reinado do seu pai, ele começa a conquistar vários lugares, várias cidades, vários países, Ele começa a sua conquista, mas ele começa algo diferente. Ele fala: ei, por que nós matamos todos? Por que nós destruímos todos? Então ele começa a reunir um grupo de pessoas, uma equipe de pessoas que, ao entrarem, ao tomar um lugar, mataram os guerreiros, sim, mas eles pegavam as crianças, pegavam as mulheres e ensinavam para eles a cultura da Grécia, ensinavam para eles a cultura do seu povo e falavam assim: a partir de agora nós vamos criar uma nova cultura neste lugar, nós vamos dominar este lugar. E esse grupo de homens que eram escolhidos por ele para trazer a cultura deles para aquele lugar era chamado de eclésia. E quando Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 13 em diante, ele começa dizendo assim, o Evangelho de Mateus começa dizendo assim: e chegado Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou-lhe seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A verdade é que o homem, quando foi criado, no seu propósito original, Deus ele queria expressar a sua glória. Ele queria expressar a glória dele através da criação do homem. Então nós podemos dizer que o homem ele foi feito para expressar a glória de Deus. É quando eu digo para você: nós estamos no período do louvor. Ei, nessa hora, expresse a glória de Deus. Nessa hora, se entregue a Ele de todo o seu corpo, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, com todas as suas emoções. Ei, expresse a glória dele. Sabe, muitas das vezes a gente vê o período de louvor está acontecendo, a situação está acontecendo, as pessoas estão se entregando e outros estão perdidos, parados. Muitas das vezes
pensando em coisas lá fora. Ei, mas é hora de você mais se expressar, porque no momento que mais você se entrega no louvor, na adoração, mais Deus te enche, mais glória vem do céu e transforma a tua vida e muda a tua história. Ei, quer saber? No dia que talvez você está lá em casa, meio triste, abatido, algumas situações elas vieram contra você. Quer saber qual é a maior arma que você tem? Entra no teu quarto, fecha a porta, liga um louvor e começa a adorar, e começa a chamar a presença, e começa a expressar a glória de Deus através da dança, da adoração, do louvor, através das lágrimas. Eu tenho certeza que o teu dia muda. Ei, as situações que vieram contra você, parecendo gigantes, parecendo tempestade, parecendo o que for, elas vão diminuir, porque você vai se sentir na força do Deus Todo-Poderoso, entendendo que você foi chamado para expressar a glória a Deus. E eu também entendo que nós fomos chamados para representar Deus na terra. Nós fomos chamados para fazer, para ser os governantes dessa terra. Quando Deus ele chama, Deus ele cria Adão e Eva, ele dá uma ordem, ele cresça e multiplique. Não consegui expressar como é que eu queria. Crescemos e multiplicai-vos. Ele pega e diz: tenha domínio sobre todas as coisas, domínio sobre as plantas, domínio sobre os animais, domínio sobre a terra. Deus dá uma ação para Adão, Deus dá um governo para Adão sobre todas as coisas, mas um dia Adão resolve pecar. Um dia, Adão e Eva eles resolvem desobedecer a ordem do Senhor. É nesse dia que acontece em que eles comem do fruto. E aí, eles agora, um homem caído, ele perde o domínio sobre todas as coisas. É nessa hora que o homem caído, ele deixa de cumprir o propósito de Deus, que era governar a terra. Aquele homem que foi chamado para governar as plantas, começa a ser dominado pela folha de maconha, começa a ser dominado pela cana de açúcar, começa a ser destruído. Aos poucos, o pecado vem se instalando na humanidade. Aos poucos, aquele homem que foi feito para governar os animais, agora tem medo da serpente, agora tem medo dos leões, agora tem medo dos animais. Está entendendo? Por quê? Porque o homem acabou se perdendo e fugindo do propósito original de Deus. Então, portanto, a primeira coisa que o homem perdeu não foi o poder, não foi a santidade, mas a primeira coisa que o homem perdeu com o pecado, com a desobediência, foi o reino que Deus tinha dado para ele. Foi aquilo que Deus tinha falado: ei, você vai governar sobre a terra. Eu não estarei aí o tempo todo, apesar de estar o tempo todo onipresente, mas uma colocação seria: ei, você vai governar sobre todas as coisas, você vai dominar as coisas, você vai cuidar das coisas. Deus tinha deixado essa incumbência na mão de Adão, Deus deixou isso nas mãos do homem, só que o homem simplesmente perdeu. O homem ele não perdeu uma igreja, o homem ele não perdeu um prédio, o homem ele não perdeu um culto. Ele simplesmente perdeu o reino que Deus tinha dado para que ele pudesse governar. Muito obrigado. E por isso é que Jesus fala em Lucas capítulo 19: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está entendendo? Jesus ele veio resgatar o homem que tinha perdido. Mas a verdade é, ali tem muito mais que isso. Ali ele está dizendo: o homem um dia perdeu um reino, o homem um dia perdeu um domínio, o homem um dia estava completamente perdido, mas agora eu vim para restaurar o poder sobre a vida do homem, o reino que o homem deve servir e fazer, Por isso o alvo de Deus hoje é restaurar o homem, para que esse homem possa tomar de volta o reino que foi perdido no Éden para o diabo, e Deus possa entregá-lo novamente. Vejamos, pois, então, o que significa na essência a palavra eclésia. Quando Jesus ele diz,
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que a palavra na igreja, ela foi tomando esse sentido de igreja, mas a palavra que Jesus usa é eclésia, né? Então, em primeiro lugar, qual é, né, o significado? Em primeiro lugar, qual era o propósito de Jesus estabelecer a eclésia? Quando Jesus estava nessa cidade de Cesareia e Filipe, né, alguns historiadores dizem que Jesus estava diante de umas montanhas, diante de alguns montes, onde você pode ver que naquela época tinha esculpido, né, nos montes alguns líderes, alguns ministros, alguns imperadores que eram esculpidos na pedra. Alguns dizem que Jesus estava diante daquilo e na hora que ele olha para os seus discípulos ele diz: ei, eu também vou formar a minha eclésia. Aqueles homens que eram esculpidos nas pedras, eles eram os homens que eram os homens de confiança do imperador, eram os homens que faziam e cumpriam a ordem do imperador. Por quê? Como eu disse, algo começa em Alexandre o Grande, mas agora na época de Jesus, quem está reinando ali é Roma. E Roma, né, ao dominar, um tempo depois começa a fazer a mesma coisa. Eles começam a juntar, né, uma equipe de homens para que eles pudessem fazer a sua cultura chegar até onde eles estavam dominando, aonde eles estavam fazendo aquilo que... Tá vendo? Aqui são algumas fotos de Cesareia e Filipe. Não achei foto de coisa, mas nessas pedras aqui você vê que tem algumas esculturas também. Tá? E essa palavra eclésia, ela foi traduzida para a nossa Bíblia como igreja, no sentido paroquial. Mas inicialmente ela não tinha esse sentido religioso, de culto. Mas uma assembleia, né, um grupo de homens que formavam, né, cidadãos que se reuniam para dizer como seriam os assuntos sociais, os assuntos políticos, os assuntos até mesmo religiosos, e tudo que dissesse a respeito da vontade do imperador, e tudo que dissesse a vontade do rei. Aquele grupo ia e fazia aquilo que o rei pedisse, né? A eclésia se reunia para estabelecer os decretos do rei. O rei tinha uma vontade, a eclésia dizia: qual é a sua vontade? Aqueles homens, eles se reuniam e agora a eclésia definia, né, e aplicava dessas leis para que tudo que o rei falasse fosse estabelecido pelo rei no reino e fora do reino quando eles tinham que sair. Há um decreto do céu que está destinado para a terra, mas precisa de gente com mentalidade do reino para operar a conquista. O assunto é meio difícil, meio complicado, mas a verdade é, assim como aqueles homens faziam, no momento em que Jesus ele se depara com aquelas estátuas daqueles homens que estavam governando aquele tempo, aqueles homens que estavam fazendo grandes coisas naquele tempo, Jesus ele olha para os seus discípulos e fala: ei, quem as pessoas dizem que eu sou? As pessoas estavam confusas. Alguns diziam que era João Batista. Era impossível Jesus ser João Batista. Jesus tinha 6 meses de idade a menos que João Batista. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, né? Então era impossível. João Batista tinha acabado de ser decapitado, tinha acabado de morrer. Aí as pessoas diziam: não, esse cara que está pregando é João Batista que ressuscitou, é João Batista que reencarnou. Impossível, está entendendo? Porém, alguns diziam: alguns dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és isso, e outros dizem que tu és aquilo. Aí Jesus fala assim: não importa o que os outros digam quem eu sou, mas e vocês que estão andando comigo, quem vocês dizem que eu sou? Sabe por quê? Porque tem muita gente que entra na igreja, tem muita gente que caminha com Jesus, tem muita gente que até prega o evangelho, mas não faz ideia de quem é Jesus. Tem muita gente que cura, que ora, profetiza, que prega, e muitas das vezes está perdido em saber quem é o Deus dele. Porque na primeira crise, nas primeiras dificuldades, desiste, para, retrocede.
Está entendendo? Na primeira situação peca. Aí você vai falar assim, não, é impossível. O cara prega, o cara ora, o cara profetiza, o cara faz diversas coisas e não conhece Jesus. Aí eu vou te dizer, a Bíblia vai dizer que naquele dia, muitos chegaram para ele falando assim, mas Senhor, no teu nome eu profetizei, Senhor, mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz cura, no teu nome. Ele vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Infelizmente, muitos que andam ao lado de Jesus não o conhecem, muitos que andam ao lado de Jesus não vivem o que Ele quer realmente que Ele viva. Alguns são chamados, sim, alguns vivem, fazendo milagres, prodígios, sinais, porém todos esses milagres, prodígios, sinais, são apenas no nome de Jesus. Ele vai curar pela fé da pessoa que precisa da cura. Ele vai libertar porque a pessoa precisa de libertação. Mas, infelizmente, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus estava perguntando para eles porque Jesus sabia que as pessoas estavam completamente perdidas. Mas Ele queria que os discípulos dele entendessem. Existe alguém que está conosco e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí Simão Pedro vai e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ele fala, Simão, agora sim, eu sei que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Está entendendo? É necessário você falar, Deus, me revela quem tu és. Deus, me revela quem tu és diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das situações adversas, porque eu não quero te abandonar, eu não quero viver a modinha do mundo. Agora eu estou com raiva, vou para outra igreja. Eu não gostei disso, eu vou fazer não sei o que. Eu vou abandonar Jesus. Esse pecado é muito mais forte do que Jesus. Está entendendo? Infelizmente, eu vejo isso dia após dia. Então é necessário falar para vocês, porque às vezes parece até brincadeira, mas é verdade. Tá? Então, Deus estabeleceu a sua vontade em sua palavra, e nós somos aqueles que vamos decidir o que será feito aqui na terra. A igreja tem o poder para legislar e definir rumos da nossa geração. Existe um decreto que foi liberado dos céus sobre o Alto Independência, sobre o Carangola, sobre a cidade de Petrópolis, sobre o Brasil. Existe um decreto que foi liberado sobre a terra. Só que é necessário que homens e mulheres comecem a entender e a viver o propósito de Deus. Homens e mulheres não se percam. Homens e mulheres vivam, peraí, eu fui chamado para viver esse evangelho. Eu não posso desistir por qualquer coisa. Eu não posso parar por causa de homens. Eu não posso parar porque o inimigo está tentando. Eu não posso parar porque as tentações, as concupiscências dos olhos estão vindo muito fortes contra mim. Existe um decreto dos céus para mudar essa geração. Existe um tempo para ser feita a diferença. E esse tempo é agora. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou. E aí quando eu estava escrevendo isso aqui pela manhã, definir os rumos da nossa geração. Aí nós cantamos, a nossa geração tem lenha para queimar. E quase que a gente não para o louvor, Pode incendiar, e vem nos batizar. Porque nós precisamos entender, por mais que muitas igrejas se perderam, por mais que muitos homens e mulheres de Deus se afastaram, retrocederam, por mais que algumas pessoas não estão vivendo aquilo que Deus chamou elas para viver. Nós precisamos ser a geração que ainda tem lenha para queimar. Nós precisamos ser os homens e mulheres que eu fui chamado para cumprir o decreto do rei. Eu fui chamado para fazer parte da eclésia. Eu fui chamado para esse povo escolhido que vai ir além do que os olhos podem ver, que vai além do que 4 paredes de uma igreja. Eu fui chamado porque Deus ele tem uma obra para fazer e eu irei cumprir essa obra, eu irei cumprir esse projeto. Você pode definir os rumos dessa geração. Meu Deus. Muita gente está perdida, muita gente está completamente destruída. Aí você fala assim, mas eu já preguei, eu já falei várias vezes.
Eu me lembro que quando eu estava afastado da presença, muitas das vezes eu tinha até o coração duro na hora que alguém chegava e falava de Jesus para mim, mas eu falava assim, poxa, eu queria tanto para a igreja. Mas o problema todo, sabe qual era? Não sei quem lá é da igreja e fez mal para mim. Não sei quem lá é da igreja e fez isso. Meu coração estava fechado. E tantas pessoas estão com o coração fechado. E ontem o Jonas ele falou algo interessante na hora que a gente estava lá. Ele falou, vocês acham que eu vim aqui falar de Deus? Eu não vim falar de Deus, não, eu vim falar do homem. Né? Ele brincou. E aí, na hora que acabou o louvor, eu estava doido para subir no palco. Na hora que eu ia subir, eu ia falar exatamente isso. Vocês acham que eu vim falar de Deus? Eu não vim falar de Deus, não. Eu vim falar do homem. Sabe por quê? Porque talvez você esteja aqui nessa noite e o homem errou contigo. Um líder, um pastor. Talvez a igreja tenha errado contigo, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele continua te amando. Então eu vim pedir perdão em nome da igreja. Era a mensagem que eu tinha para aquele momento. Sabe? E eu me mordi porque eu falei, por que eu não subi e avancei? Sabe? Eu falei, caramba, a nossa geração ela precisa definir o rumo desse tempo. Nós precisamos entrar exatamente nesses lugares, porque existem pessoas lá que estão com o coração duro, que estão com o coração machucados, feridos. Eles querem voltar para Jesus, eles querem viver a obra, eles querem voltar a viver os sonhos e os projetos de Deus, mas o coração deles está machucado. Então, por mais que você tenha pregado, por mais que você tenha falado e a pessoa está com o coração duro, não desiste não. Não desiste não. Mas tenha certeza que muitas das vezes você vai ter que pedir perdão por um pastor que você nem conhece. Muitas das vezes você vai ter que pegar e falar assim, me perdoa porque a igreja errou contigo, a igreja te feriu, te machucou. Para que essa pessoa abra o coração dela. Nós temos o poder de definir os rumos dessa geração. Em segundo lugar, a eclésia, ela tinha o propósito de influenciar. Os gregos chamavam a eclésia de corpo de ancião que se reunia na porta da cidade. Eles chamavam, talvez, os homens mais experientes, mais velhos daquele lugar, para que se reunissem e cumprissem, e decidissem, olha, o que nós vamos fazer se o cidadão cometer um pecado? A gente corta a mão? A gente mata? A gente apedreja? E se ele roubar? O que a gente faz? E se a gente fizer assim? Se a gente fizer assado? O que nós devemos passar para o imperador? O que nós devemos passar para o rei? O que nós devemos fazer aqui? Nós como a eclésia, o povo de confiança dele, nós cumprimos o decreto que ele manda, mas podemos passar para ele algumas situações. Mas quando, isso na Grécia, quando Jesus estava na terra, o mundo em sua época estava dominado pelo Império Romano. E o Império Romano usava a eclésia de uma forma de acultuar as suas conquistas. Como eu falei no início, eles juntavam cerca de 300 homens comuns. Porque a gente pensa assim, só os melhores, só os mais inteligentes do reino, só os mais perfeitos. Não, eles juntavam um grupo de 300 homens comuns, e falavam assim, nós conquistamos a terra tal, nós matamos os guerreiros lá, só ficaram mulheres, ficaram crianças, ficaram algumas pessoas lá, e nós precisamos que vocês estejam indo e ensinando a nossa culinária, e ensinando o nosso corte de cabelo, e ensinando o jeito que nós nos vestimos, e ensinando os nossos deuses, e ensinando a nossa cultura, a nossa arquitetura. A partir de agora vocês não vão construir mais casas desse jeito, vai ter que ser assim, assado. E aí eles começavam a ensinar tudo que eles tinham. Está entendendo? E aí o que acontece? É o que eu penso sobre esse momento e essa geração. Satanás ele vem influenciando as nossas vidas sorrateiramente. É através de uma novela, é através de um filme, é através do Super-Aranha, é através de não sei o quê. Tá entendendo? Muitas das vezes a gente vai assim, e aí do nada. O Rafael até comentou um dia a respeito de uma série
que ele estava vendo, e o cara, uísque. Aí o cara só bebendo. Chega no final da série, aí tu pensa, dá uma vontade. Tá entendendo? A gente começa a ser influenciado pelas coisas. Satanás ele vai colocando sorrateiramente coisas, né, nos desenhos, e as crianças vão sendo influenciadas. No meio da política, no meio de projetos sociais, a gente acha projeto social, não sei o quê, e acaba que a pessoa vai, e ali ela vai. Eu lembro que na época da escola, como eu gostava muito do hip hop, tinha lá União Jovem Socialista, aí tem hip hop, tem não sei o quê, então vamos embora, isso e aquilo, nós estamos lutando pelos jovens estudantes, isso e aquilo. Mentira! Está entendendo? Eles estavam querendo implantar, que foi um plano, um projeto muito perfeito, implantar o socialismo nessa juventude. E aos pouquinhos, muitos entraram para aquilo. Agora eu estou perfeitão, agora eu tenho de tudo. Droga, maconha, não sei o quê. Ninguém precisa trabalhar, nós precisamos depender do governo. Está entendendo? Aos pouquinhos aquilo vai sendo influenciado. E a igreja primitiva ela não tinha tempo, mas a eclésia era leal ao que estava implantando e a cultura do seu reino nos territórios. Ou seja, assim como Satanás ele vem implantando algo, a nossa missão como igreja, a nossa missão quando Jesus fala assim, sobre essa declaração, Pedro, sobre essa declaração, eu quero estabelecer a minha eclésia, sobre a declaração que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio salvar, aquele que veio trazer vida, aquele que veio trazer transformação. Eu quero edificar homens, mulheres, eu quero edificar uma eclésia. São pessoas que vão entender que nós devemos entrar sorrateiramente para pregar o Evangelho. Muitas das vezes vai ser no silêncio. Nós vamos entrar, e aí as próximas vezes que a gente for nessas paradas doidas na rua aí, nós já vamos com cartazes, oração, e isso e aquilo, e a gente tem que começar a bolar isso aí para que a gente faça algo, né, com excelência. Está entendendo? Então, o propósito da eclésia é implantar a cultura e os valores do reino aqui na terra. O propósito da igreja é a gente entrar nas festas do mundo. O propósito do reino é a gente entrar nas escolas. O propósito do reino é a gente entrar onde quer que seja, devagarzinho, e implantar a cultura do reino. E implantar a presença de Deus. É através da dança, é através do louvor, é através, né, de algo que a gente vai pregando a palavra aos pouquinhos, muitas das vezes até mesmo sem pregar a palavra, né? Como o Santo Agostinho falava, pregue, e se necessário abra a boca, né? Muitas das vezes é através do nosso testemunho. Essa era a igreja. Ela se reunia nas casas, ela se reunia nas cavernas, ela se reunia onde que fosse, mas aos pouquinhos ela ia influenciando e ganhando muitas vidas. Essa era a ideia do Senhor, estabelecer uma igreja que pudesse se infiltrar na sociedade e implantar os valores do seu reino. Para isso Deus tem nos chamado. Aí eu gosto desse verso aqui, que eu acho que é o verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Isso aqui quer falar a respeito do poder da igreja. Por quê? O nome dele era... Qual era o nome do cidadão? Simão. Simão, filho de Jonas. Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas. Simão significa cana balançada pelo vento. Jesus estava dizendo assim: Simão, tu é um cara instável. Tu é um cara que qualquer coisa, qualquer vento te derruba. Você é um cara influenciável. Simão, agora eu vou mudar o teu nome e vou te chamar de Pedro. Porque Pedro é uma rocha. Pedro é alguém que vai viver outra história, que vai viver outros planos, que não vai ser influenciado facilmente. É alguém que vai agora aprender a cultura do reino. É alguém que vai agora ser transformado pelo poder da palavra. E a mesma coisa, o poder da igreja é exatamente
exatamente isso. É mudar homens, Simãos, é mudar homens, Jacó, é mudar homens, drogados, prostitutos, é mudar homens, mulheres, que ninguém dá nada, que a sociedade diz, esse aí não tem mais jeito, esse aí, né, já vai morrer, esse aí é cemitério, na certa. Tá entendendo? É mudar aquelas pessoas que Satanás já nomeou de drogado. É mudar aquelas pessoas que Satanás já nomeou Jacó, perdedor, usurpador, ladrão, 171, mentiroso. É mudar esses homens e mudar a história deles através da palavra. Ei, sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Simão, agora eu vou mudar o teu nome para Pedro, porque você será uma nova criatura, um novo homem. Meu Deus, aleluia! Em terceiro lugar, a eclésia tinha o propósito de dominar. Domínio. Precisamos ter em mente que quando Jesus disse, estabelecerei a minha igreja, ele não tinha em mente um templo, né? Porque com o tempo eles colocaram a eclésia como igreja, um templo bonitinho, perfeitinho. Ele não estava pensando em um grupo de pessoas cantando dentro de um prédio muito legalzinho, né? Ele estava pensando numa tropa de elite. Ele estava pensando num povo que, né, foi chamado para legislar, para influenciar, mas também para dominar, estabelecendo o seu governo na terra. Ei, aquilo que Adão perdeu, aquilo que o homem perdeu lá atrás, vocês agora vão ter domínio sobre todas as coisas. Era a eclésia que estabelecia as estratégias de guerra. Isso é algo importante para nós, porque, mais uma vez, esse conceito vai nos ajudar a determinar o propósito nas nossas reuniões. Quando a gente entende, né, o propósito da eclésia que Jesus falou, o propósito daqueles homens que se reuniam para, ei, na guerra nós precisamos levar isso, precisamos levar aquilo, ei, nós precisamos atacar por aqui, porque ali não dá certo. Na última vez que nós fomos, nós perdemos muitos homens, ei, nós precisamos entender isso. Aí nós vamos entender, opa, a nossa célula é uma reunião da eclésia, é onde eu preciso estabelecer um propósito. Ei, o nosso café na casa do pastor, comer na casa do pastor, eu errarei outras vezes, tá entendendo? Aquilo ali é um lugar onde a gente se reúne para fazer o que? A concentração da equipe de guerra. Quando a eclésia romana ela se reunia, estava preparada para as novas conquistas, né? Que estratégias eles iriam usar, quando faria e como faria, quem seria enviado primeiro e quem iria depois. Da mesma forma, a nossa reunião nas células, ou o lugar onde estabelecemos as estratégias para conquistar objetivos no reino de Deus. A maior missão da célula não é toda semana você chegar lá na sua célula e olhar para a cara de todo mundo que já está na igreja. A maior missão da sua célula é: nós precisamos tentar alcançar alguém que está aqui do lado. Nós precisamos tentar alcançar alguém que está dentro dessa casa e está completamente perdido. Nós precisamos levar, né, aquele que está magoado com o pastor, aquele que está magoado com a igreja, aquele que sofreu. Vamos lá, é só uma reuniãozinha legalzinha ali, só os amigos. Está entendendo? Aí a missão da célula é estabelecer propósitos de mudança, de transformação de vidas, de alcançar pessoas. Está entendendo? E olhar e falar assim: rapaz, tem alguém lá na igreja que devia estar na célula, não está indo na célula. Pô, tem alguém lá na igreja que, poxa, está sumido do culto, que também não está vindo na célula. Vou mandar uma mensagem, vou ligar, vou fazer algo. Para quê? Para que a gente possa, né, realmente estar vivendo o que a eclésia foi chamada para viver. O propósito de Cristo não é ficarmos entre quatro paredes, mas que possamos sair e estabelecer um reino, uma cultura lá fora, onde quer que consigamos adentrar. Vamos estabelecer os decretos do Senhor aqui na terra. Vamos influenciar esse mundo com a cultura do reino dos céus. Vamos fazer uma grande conquista para restaurar o domínio e o governo do Senhor. Eclésia, chamados para fora. Eu quero que vocês entendam bem esse conceito, porque
Às vezes as pessoas falam assim, esse pastor é maluco, vai para a festa junina. Mas é lá que nós precisamos pregar o Evangelho. Muitas das vezes é muito fácil chegar aqui e pregar para a igreja. É muito fácil chegar, né, na sua casa e tem que ir para a igreja, pecador! O homem estava inspirado ontem. Mas aquilo que Jesus falou, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim pegar, né, o ferido e trazer cura para a alma dele. Eu vim transformar. E eu quero trazer mais um mistério aqui para você. Que eu achei muito interessante. Verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é uma chave para cada um de nós. Fala de unidade, fala de concordância. Mas Jesus estava ligando isso aqui ao que tinha lá atrás. Que o Indiana Jones foi o único que conseguiu tirar uma foto. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né? O representativo máximo da presença do Senhor no Antigo Testamento. Era algo que aonde os homens, né, não podiam nem chegar muito perto. Nós conhecemos a história de Uzá, que tocou na arca e morreu fulminado. Mas a Arca da Aliança era o que representava a presença de Deus. Mas em cima da Arca da Aliança, alguns estudiosos vão dizer que esses dois anjos, eles tinham seus joelhos, um ligado no outro, e suas asas, um ligado nos outros. E quando Jesus estava dizendo assim, o que ligardes na terra será ligado nos céus, ele estava falando assim, o que você ligar em oração também será ligado nos céus. Aquele era o representativo daqueles dois anjos que tinha lá na Arca da Aliança. Ele estava dizendo, ei, aquilo ali significa que se um homem acreditar, se um homem colocar aqui um propósito na terra e começar a orar, o representativo máximo lá da presença de Deus já dizia no Antigo Testamento, o que ligares na terra será ligado nos céus. E hoje a palavra sobre a tua vida é, ei, eclésia, você foi chamado para viver o Evangelho. Eclésia, você foi chamado para pregar esse Evangelho lá fora, para viver os projetos e os sonhos do Senhor, e grandes coisas Deus irá fazer na tua casa, na tua família, aonde quer que você colocar a planta dos teus pés. Eu creio que está sendo ligado hoje a transformação sobre o teu lar, a transformação sobre o teu esposo, a transformação sobre os teus filhos. Eu não sei o que você precisa de algo, mas a minha palavra, o meu convite para você nessa hora é você se colocar de pé e começar a colocar diante de Deus. Senhor, eu preciso de uma transformação na minha casa hoje. Senhor, eu preciso de uma transformação no meu trabalho. Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso de algo sendo manifestado lá para que aquela vida seja transformada, para que aquela vida seja mudada. Ei, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas a palavra do Senhor sobre a tua vida hoje é: se você ligar na terra, será ligado no céu. Se você hoje concordar em oração, se você hoje acreditar, Deus ele pode fazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, comece a glorificar o nome dele. Comece a declarar, decretar sobre a tua casa, a tua vida, que nada irá